Olá, caros professores, diretores e funcionários das nossas escolas da Diretoria de Ensino do Suzano. Meu nome é Márcia Sasso, sou supervisora de ensino, responsável pelos componentes curriculares do Inova Educação. A nossa equipe da Diretoria de Ensino de Suzano, ela é formada por mim, pela Thaís, dá um tchauzinho aí, Thaís, pelo Carlos Magno, que está gentilmente fazendo a gravação, e pelo José Vandery, que é o PEC que cuida da projeto de vida. E o Carlos Magno, que cuida de tecnologia. A Thaís, que está aqui conosco, ela cuida das disciplinas de eletivas. E nós temos uma proposta, uma ação, né, que nós programamos para esse ano, inovadora, como o Inova pede, e nós gostaríamos de divulgar em primeira mão para vocês a nossa mostra cultural das eletivas, relacionadas às atividades artísticas. Nós percebemos ano passado, quando nós fizemos a mostra de tecnologia, que faltava também valorizar todas as disciplinas, todos os movimentos culturais que a escola faz relacionado à arte. E que são muitos, e muito bacana, muito bom o trabalho que as escolas têm realizado. Nessa perspectiva, nós pensamos assim, então vamos também valorizar esse trabalho desses nossos professores, desses nossos educandos, né, esses estudantes, e trazer também uma amostra cultural que possa, então, socializar, divulgar, estimular o desenvolvimento também das artes, né? Dentro dessa perspectiva, nós estamos aqui, então, para divulgar para vocês a nossa ideia da mostra cultural. Para início de conversa, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos. Então, inicialmente, valorizar práticas docentes e discentes no que se refere à construção das eletivas. Por quê? A construção da eletiva, porque ao longo do percurso, você vai, de acordo com o projeto de vida, primeiramente propor a eletiva. E ao longo do semestre, você vai desenvolver essa eletiva construindo relações, orientando seus alunos, estimulando eles na medida do que já é do seu interesse, já que a eletiva ela vai de encontro aos desejos dos alunos explícitos nos projetos de vida. Então, a gente está trabalhando articulado. E essa construção se dá ao longo do semestre e, novamente, no segundo semestre. Então, vamos lá. Essa construção a partir de múltiplas linguagens artísticas, que é o nosso foco da mostra. Além de tudo isso, ele ainda permite um intercâmbio, né? Uma conexão entre os alunos, uma criação de laços entre os docentes com os seus alunos e ainda a divulgação de todo esse trabalho com as famílias e com toda a comunidade escolar. Então, é uma forma de você mostrar tudo de bom que você tem desenvolvido neste semestre relacionado à disciplina eletiva com o tema, né, relacionado às diferentes linguagens artísticas. Além de tudo isso, todas as vezes que os alunos são desafiados a desenvolver o seu trabalho e mostrar esse trabalho, você também oportuniza diversas vivências, né? E essas vivências vão servir para a vida inteira e vão desenvolver diversas competências nesse aluno que vão ser para a vida toda, extramuros, né? Então a gente pensa nisso, a construção de uma sociedade mais inclusiva, com alunos com senso crítico, mas também um senso ético. Isso tudo perpassa todo o trabalho que o professor desenvolve. E a eletiva, ela está aí para ajudar nessa construção. E ainda promover um ambiente de criação e compartilhamento de ideias. Então, um aluno vê a amostra do outro colega e vê, nossa, mas eu consigo fazer isso também, eu faço isso bem, eu gostaria de mostrar. Então, cada vez nós vamos ter mais envolvidos e mais talentos sendo mostrados e estimulando outros alunos a também participarem. Tá? Os objetivos específicos. Nós temos contato direto com todas as eletivas que foram cadastradas na sede. Desta forma, a gente consegue
nós conseguimos perceber e mapear todas as eletivas relacionadas a artes. Só que agora a gente vai, a partir do que vocês forem inscrevendo, e nós vamos ouvir ver os vídeos e ver o trabalho que vocês vão escrever nas inscrições, nós vamos poder, então, mapear essas boas práticas que vocês desenvolvem nas escolas estaduais da nossa rede pública. E ainda proporcionar com essa mostra a troca de experiências entre os alunos, entre os docentes, entre os gestores, relativas a este amadurecimento de ideia para a mostra cultural. E ainda conectar estudantes de diferentes unidades escolares e os respectivos docentes e replicar as boas práticas que estão sendo desenvolvidas na nossa rede pública. A gente precisa divulgar, porque muita coisa boa está sendo feita, nós temos muitos alunos muito talentosos que precisam desse incentivo, desse reconhecimento e desse estímulo que a gente tem intenção de dar com essa mostra cultural. E, além de tudo, ainda, de acordo com as exposições artísticas, as mostras, as danças, as músicas, as exposições de artesanato e artes plásticas, a gente ainda oferece experiência interativa e propulsora da aprendizagem. Bom, como a Sassi já falou, muito bom tê-los aqui. A nossa ideia é realmente fazer essa exposição de todos esses trabalhos que vocês vêm realizando e também fazer essa conexão entre as escolas, exatamente porque muita coisa boa é feita, muita coisa boa pelos docentes, pelos discentes são produzidas, e a gente está querendo esse espaço de troca, esse espaço de convivência, porque é para ir além dos muros das nossas escolas, né? Como as eletivas elas articulam toda a nossa comunidade, pensar nessa mostra cultural é pensar articular exatamente todos os integrantes dessa nossa comunidade escolar. E aí, como ela já pontuou, a gente tem as nossas modalidades, que a gente, a partir daquilo que nós vimos das nossas eletivas inscritas na nossa sede, a gente pôde trazer como elementos da linguagem artística. Então, quais são eles? São todos esses eixos. A gente tem o teatro, nós temos a música, a dança, o audiovisual. E aqui, audiovisual, a gente está pensando nos curtas, na produção de clipes, na produção de pequenos vídeos, a cultura popular, a fotografia, a escrita poética dentro da literatura, a moda e o artesanato. Alguns desses elementos a gente vai falar assim, mas não são da linguagem artística, mas eles articulam com a linguagem artística. Então, nada mais justo de disponibilizar esse espaço. Se a gente for reparar, a gente tem apresentações que vão envolver tempos distintos, né? E por conta disso, a gente está pensando em organizá-los tal qual a necessidade. Então, a gente vai ter uma parte muito expositiva, né? Quando a gente pensar em fotografia, quando a gente pensar em artes plásticas, artesanato, mas a gente também tem uma produção com tempo, que leva um tempo, que é o teatro, a partir das suas esquetes, da música, a partir de um pupurri de músicas selecionadas do que eles desenvolveram, a dança dentro da construção, né, corpórea que eles desenvolveram durante o semestre, e do mesmo modo que o audiovisual. Por isso, a gente já vai propor um calendário e também propor um determinado tempo, né? Como a gente pode perceber, né, dentro da nossa proposta, a gente vai pontuar um cronograma, né? E esse cronograma não só das inscrições, mas também um cronograma das nossas apresentações. Então, como a gente pode ver, né, seguindo essa nossa apresentação, nós temos um total de 5 fases do nosso cronograma. Então, hoje é o nosso lançamento, né? O lançamento a gente vai estar encaminhando pelo e-mail institucional, vai também deixar linkado aqui o nosso edital de apresentação, pontuando os critérios relacionados à seleção, porque por conta das modalidades, né, que levam um tempo maior, que é a música, o teatro, a gente vai precisar a gente tem alguns critérios que são necessários para que a gente comporte dentro do período, né? Então, hoje é o nosso lançamento. Do dia de hoje até o dia 19, a gente vai estar fazendo as inscrições, né, as inscrições dos projetos que querem ser apresentados, né, pelas nossas unidades escolares. Do dia 22 ao dia 31,
a gente está fazendo também a seleção, especialmente pensadas, né, para a questão da dança, do teatro, da música e do audiovisual. Dia 1º, a gente faz a divulgação dessa seleção dentro do site da Diretoria de Ensino, no setor de convocações. A gente vai ter Comunicados, muito obrigada, Sasso. E, por fim, a gente tem as nossas apresentações. E aí a gente vem para as nossas observações, que são interessantes da gente pontuar. Quando nós falamos de teatro, dança, música e o audiovisual, a gente ficou pensando em como garantir esse espaço para que ele seja rico e que ele possa ser vivenciado dentro das múltiplas construções que vocês fizeram no decorrer do ano. Porque se a gente for pensar, eu vou pensar aqui na música, no audiovisual e na dança, vocês não fazem só um único produto, né? A gente vai ter uma construção, da mesma forma que o teatro. Então, a gente está propondo um tempo de apresentação para que a gente tenha, no período da manhã e no período da tarde, uma quantidade interessante de vivências para que vocês possam também estar apresentando tudo aquilo que vocês construíram. Então, a gente pensou que o tempo de apresentação para o teatro são 30 minutos, pensando numa sketch, né? Não a peça de teatro inteira, mas um recorte dela. Dança e música, pensamos em 20 minutos, porque, né, se a gente for pensar na música, faz um popurrí, uma quantidade de elementos que construíram, de temáticas, de linhas de musical, né? Pode ser um rock, o samba, pode ser a música popular brasileira, o MPB, então a gente vai ter esses elementos. E o audiovisual, a gente pensou em vídeos, e aqui a gente está pensando em curtas e pequenas construções, pequenos filmes de até 20 minutos para estarem sendo expostos no local. A gente já comentou, a nossa mostra será no Teatro Armando de Ré. Então, essa parte do teatro, da dança, da música, do audiovisual, será realizada no palco do nosso teatro, né? Para que a gente possa assistir, ter os espectadores, vivenciar esse movimento. E no saguão do Teatro Armando de Ré, nós faremos todas as nossas exposições de artesanato, de fotografia, de obras de artes plásticas que foram construídas, varal literário, né, varal poético e assim por diante. Voltando para a nossa área do audiovisual, da música. Então, quais são os nossos critérios? Então, para a gente fazer essa seleção, a gente está propondo a realização de um vídeo. Esse vídeo, ele precisa ter até 10 minutos e que na construção desses 10 minutos de vídeo, ele tenha a clareza nessa mensagem, né? Então, a dicção desse aluno que vai estar apresentando, a descrição desse teatro que ele vai estar propondo, da música, da dança, ele ter essa elucidação da clareza de qual foi o objetivo da eletiva, o processo que eles vivenciaram durante esse semestre para a construção desse produto final. E lembrando que são até 10 minutos. A gente vai enviar um formulário, vai ter o link também junto, né, no descritivo desse formulário, e nele no próprio formulário que vai ser colocado esse link, né? Caso tenha algum problema, alguma dificuldade de encaminhar o link, etc., a gente está à disposição. Eu estou à disposição, o José Vandei está à disposição, o Carlos Magno também sempre conosco nesse processo, está à disposição de estar auxiliando para encaminhamento, porque é a partir desses vídeos que a gente vai conseguir fazer esse crivo, porque a gente também não consegue ter todas as inscrições, gostaríamos de ter, mas nós não temos o espaço, de ter todas as apresentações num dia só. Então, a gente vai ter que fazer algum critério de seleção para essas modalidades, para que a gente tenha uma quantidade boa de apresentações, boa no sentido de números, né? De elementos que vocês produziram durante o ano, ou durante o semestre, na verdade. Vamos lá. Importantes, que são detalhes que a gente vai pontuar. Sasso, quer começar e depois eu vou já para o segundo? Sim. Então, como a Thaís já apresentou para vocês, a nossa ideia seria acolher a todas as eletivas que vocês desenvolvem. Só que o espaço impossibilita que a gente faça a gente amplie tanto assim. Por isso, nós vamos fazer essa seleção através do vídeo. O que não significa que a gente não pode acabar. Nós estamos em pesquisa, mas pode ser que a gente consiga
As que não for, as eletivas que não forem selecionadas para apresentar ali no palco, a gente apresente um vídeo de 10 minutos depois ao longo da mostra, né? Tanto manhã quanto tarde. Então, de qualquer forma, a sua escola pode não estar apresentando ao vivo lá, mas o vídeo dela vai estar sendo divulgado durante a mostra, tá bom? Para as exposições que vão ficar no saguão, nós temos uma dificuldade que a gente não pode expor pondo prego na parede, nem danificando a estrutura. Então, o que nós vamos fazer? Um varal para colocar as produções literárias, penduradinhas, bonitinho lá. Mas para quadros ou obras de grande porte, vocês vão ter que pensar no como vão fazer o apoio para a exposição desta obra. Num cavalete, naqueles suportes que coloca os banners, também pode ser uma opção. Se for artesanato, numa mesa, aí vocês precisarão providenciar essa estrutura para estar apresentando ali na entrada, que é logo ao entrar no Armando de Ré, ali no saguão, tá? Então, essa estrutura vai precisar ficar por conta de vocês, porque vocês têm noção do quanto vocês precisam para poder expor. E aí, no quesito de exposição, a gente acaba não tendo que selecionar as escolas, porque a gente percebe que ali a gente consegue trabalhar com os espaços, dividir nos espaços. Agora, infelizmente, no palco, com o tempo, a gente vai precisar priorizar e fazer essa seleção, tá? Mas todos acabarão sendo divulgados, seja pelo vídeo ou seja ao vivo. E todos que tiverem objetos, arte para ser exposta, vai ser ali, vocês vão pensar no espaço e em como farão essa organização para a exposição. Mas no fim vai dar tudo certo e aí nós vamos conversando, tirando as dúvidas de vocês ao longo desse percurso, para poder, diante das dificuldades, tentar alguma solução, tá bom? Agora, Thaís, pode continuar falando do transporte, por favor. Passo a palavra. Com relação ao transporte, nós temos duas possibilidades. Em especial, a gente está estudando melhor a questão do transporte da DE. Nós temos uma licitação, ela está em trâmites finais, ela está sendo aprovada para a gente fazer o transporte pela DE, como a gente já tentou ano passado. E aí, para que a gente possa fazer esse buscar as escolas, trazer até o Armando de Ré, para que não haja esse custo para as nossas unidades escolares. E nós temos também a possibilidade do PDDE paulista, que está ligado à verba de manutenção e custeio. Mas o nosso objetivo principal e o nosso foco mesmo é que a gente consiga, pelo transporte da DE, que aí essa licitação, né, sendo assinada, a gente consegue fazer o itinerário de busca das nossas escolas e para além dos nossos expositores, né, que estarão vivenciando e apresentando para o nosso público, a gente também conseguir alguns grupos de estudantes, né, dentro da unidade escolar que também possam estar vivenciando esse espaço nesse dia. Então, a ideia é que a gente consiga articular. Tendo essa licitação, a gente encaminha, faz um comunicado, vai por e-mail das unidades escolares, a gente passa no grupo de coordenadores, também passa no grupo de gestão, para que a gente fale se está tudo certo, porque as escolas inscritas a gente faz um itinerário de transporte, e o ônibus passa, busca, e eles vivenciam o nosso local. A gente vai ter essa resposta ainda essa semana, como vai funcionar direitinho, e aí a gente já consegue estar informando vocês. Mas, se caso, vamos pensar, a gente não consiga, porque ainda não está finalizado o trâmite da licitação, a gente tem a possibilidade do PDDE paulista dentro da manutenção e do custeio, certo? E aí, só retomando um pouco do que a gente falou numa outra estética, que é as nossas etapas e o nosso calendário de construção da mostra cultural. Então, como a gente já pontuou, a mostra é lançada hoje, dia 4 de maio, e aí a gente está disponibilizando como canal de dúvidas, trocas, não só também os contatos que nós já temos, mas também pelo e-mail do núcleo, né? A gente, qualquer dúvida, qualquer questão, mas a gente também está à disposição para fazer sanar essas questões.
O processo de seleção e inscrição já começa também no dia 4 até o dia 19 de maio. Dentro desse formulário, o formulário, como eu já falei, vai estar dentro do link. A seleção é do dia 22 ao dia 31, sendo a divulgação desse resultado no site da Diretoria de Ensino, no dia 1º/6. Lembrando que a mostra ela acontece no Teatro Armando de Ré, no dia 15 de junho, no período da manhã e período da tarde. Uma coisa que a gente não pontuou, mas que é interessante falar, nós vamos tentar organizar esse cronograma de acordo com o horário de estudo dos nossos estudantes. Tanto que no formulário ele está qual é o período, né, matutino ou vespertino dessa eletiva, para que a gente possa estar levando eles em horário de estudo, né, em horário de movimentação. Lembrando que no próprio edital a gente retoma a questão dos direitos autorais, certo? Do uso de imagem desses estudantes, e sem esquecer também para a seleção daqueles que são de teatro, dança, música e audiovisual, a gente precisa do audiovisual. Mas você quer acrescentar alguma coisa? Vocês precisam conversar, né, direitinho com os responsáveis, pegar autorização para que eles possam estar, né? Isso é o básico, né, de toda a escola quando traz os alunos. De acordo com as possibilidades da DE, nós estenderemos o convite para mais alguns alunos presenciarem, né, visitarem, mas isso tudo vai depender de como esse contrato de transporte, quando será assinado. Por enquanto, vocês têm que articular pelo menos os alunos que farão a exposição, tá? E a gente, de acordo com o possível, também nós abriremos ao público, para que as famílias possam também presenciar a nossa amostra, tá? E os seus filhos que estarão lá apresentando. No dia 1º/6, nós vamos divulgar as escolas que foram selecionadas à participação e o cronograma de apresentação também, por isso que nós precisamos que vocês informem o período que o aluno estuda e que o professor poderá acompanhar, porque nós sabemos também que alguns professores têm acúmulo de cargo e aí vai ficar meio inviável se a gente mudar o período. Então, nós tentaremos manter o horário que os alunos e os professores estariam na escola no horário regular, tá bom? Nós contamos com a participação de todas as escolas nessa inscrição e porque nós sabemos de todo o trabalho que vocês desenvolvem e é o momento da gente divulgar, socializar e estimular a participação dos alunos. Nós percebemos na amostra de tecnologia a felicidade dos alunos em estar ali participando, apresentando o trabalho e como melhorou até o relacionamento com os professores. Então, esse é um dos principais objetivos, o protagonismo, o fortalecimento dos laços, e a gente precisa de uma escola que esteja próxima, né, do aluno, que estimule esse aluno a ser cada dia melhor, e o nosso papel na diretoria é criar espaços para que isso se dê, tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Thaís. Sácio, deixa eu só te interromper rapidinho. Tá? Só lembrando os professores, também dentro do formulário tem um questionamento sobre os estudantes elegíveis da educação especial. Se nós tivermos estudantes que estão vivenciando as eletivas e que vão fazer a apresentação e são elegíveis da educação especial, lá também vai haver uma pergunta sobre se há necessidade da acessibilidade para eles, para que a gente garanta que esse espaço seja vivenciado por todos, né? A gente está pensando nessa educação inclusiva, então a gente também tem esse ponto dentro do formulário que nós gostaríamos também de estar vendo os nossos estudantes elegíveis da educação especial. E eu passo a palavra para o Carlos antes da gente finalizar. Sasso, eu achei importante estar entrando aqui, eu estava nos bastidores, mas quando eu vi, vocês falaram aí de vídeo, áudio, tem umas dicas boas que eu pretendo disponibilizar aí um plantão, né, de atendimento para essa turminha que vai fazer as gravações, até para ter uma boa entrega lá no dia da mostra. Nós tivemos já o ano passado, né, no segundo semestre, aí, aquela
exposição maravilhosa lá no Complexo Mirambava, mas a gente percebeu que em alguns momentos, alguns vídeos, né, o áudio estava muito baixo, muito distante, a imagem não estava muito boa, estava meio desfocado, a Thaís também comentou bastante sobre isso. Então, ouvindo, eu vou estar disponibilizando para vocês com antecedência, para que vocês consigam cumprir aí os prazos, a agenda de entrega desse material, alguns plantões para que vocês tirem dúvidas, algumas dicas legais sobre essa gravação e edição de vídeo, porque o tempo, ele parece ser pouco, mas você consegue fazer muito trabalhando bem a imagem, o áudio, e depois tendo uma boa entrega na data do evento aí, tá bom? Então, desculpem aí ter entrado assim, sem ter, né, mas eu acho importante porque vai ser um momento muito diferenciado lá, e com a qualidade técnica e a entrega, eu acho que todo mundo que estiver presente lá vai poder curtir bastante esse movimento aí, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela contribuição. Realmente é importante a gravação desse vídeo, gente. Ele precisa estar claro, audível, para que a gente não seja injusto, porque às vezes um vídeo que tem alguma falha, a gente perde muito na hora de analisar. Então, cuidem, procurem ao Carlos e façam o melhor que vocês puderem para gravar um vídeo bacana, para representar realmente o trabalho que vocês estão aí desenvolvendo, né, para poder apresentar lá de forma ao vivo, né, porque vocês farão um bom vídeo para poder apresentar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Carlos, obrigado, Thaís, obrigado, Vandeir, que infelizmente não pôde estar conosco, mas faz parte da equipe. Muito obrigada à nossa dirigente regional de ensino, Mara Silva Biotto, que confia e acredita no nosso trabalho e tem nos apoiado, né, nas ações que a gente tem proposto para o programa Inova Educação. Obrigado, ficamos à disposição e por hoje nós vamos encerrando por aqui. Bom, obrigada e um ótimo dia.